Nesse vídeo você vai aprender o que precisa fazer para seguir a nova regra do Clarity sobre consentimento de cookies. Fala pessoal, Marcos Porto aqui e a gente vai direto para a tela do meu computador para vocês entenderem do que eu estou falando. Se você usa o Clarity da Microsoft, você deve ter recebido um e-mail nos últimos dias falando que precisa regularizar os consentimentos de cookies para a União Europeia, para o Reino Unido e para a Suíça até o dia 31 de outubro agora de 2025. Um e-mail parecido com esse que diz o seguinte: Caro Max, conforme comunicado anteriormente, a fase final da aplicação do consentimento de cookies para tráfego da região europeia, Reino Unido e Suíça, ocorrerá em 31 de outubro de 2025. Para garantir a coleta ininterrupta de dados e a funcionalidade completa dos recursos do Clarity, certifique-se de que um sinal de consentimento explícito seja enviado ao Clarity usando um dos métodos suportados antes dessa data, ou seja, antes de 31 de outubro. Você pode compartilhar o consentimento por meio do modo de consentimento do Google, das plataformas de gerenciamento de consentimento, CMPs, compatíveis ou da API de consentimento do Clarity. A maioria dos CMPs oferece suporte ao modo de consentimento do Google. Se preferir uma integração nativa entre CMP e Clarity, confira essa lista de CMPs compatíveis com Clarity. Para clientes que usam o sistema de gerenciamento de conteúdo para hospedar seus sites e integrar o Clarity, revise os plugins recomendados. Muito bem. Então aqui ele me deu algumas alternativas e eu fui atrás desse modo de consentimento do Google. Aqui no suporte para o modo de consentimento do Google, que eles chamam de GCM. Em inglês, eu vou clicar com o botão direito, traduzir. Aqui não tem português, eu vou escolher outro idioma. Vou lá em português. Clico em traduzir. Então aqui, naquele primeiro link, ele diz isso aqui, ó. Suporte para o modo de consentimento do Google GCM no Clarity. A partir de 31 de outubro de 2025, a Clarity começa a aplicar requisitos de sinal de consentimento para visitas a páginas originárias do Espaço Econômico Europeu, Reino Unido e Suíça. Um sinal de consentimento válido é necessário para garantir a funcionalidade completa dos recursos da Clarity para usuários nessas regiões. O Clarity integrou o suporte ao modo de consentimento do Google GCM. O Clarity interpreta e respeita automaticamente os sinais de consentimento do GCM, como Add Storage e Analytics Storage, com base nas preferências do usuário. O que isso significa para você? Se o seu site já usa o GCM, nenhuma alteração adicional é necessária. Se o seu site não usa o GCM e você optar por configurá-lo com o GCM, o Clarity reconhece e aplica perfeitamente os sinais de consentimento do GCM sem configuração extra. Aí ele vai aqui para perguntas frequentes e acabou. Não diz mais nada, não fala mais nada sobre como que a gente faz explicitamente essa mudança. Então, isso para mim é muito confuso. Ele me explica o que são essas coisas, mas não me fala o que eu faço para resolver. Né? E aí, o que eu faço? Onde que eu vou? Onde que eu clico? O que eu tenho que fazer? A solução que eu encontrei foi ir até o Gemini para ele me dar essa resposta. E ele me disse o seguinte, mandei aqui para ele, ó. Boa tarde, Gemini, como faço para saber se o meu site tem GCM? Aí ele raciocinou aqui e me deu algumas opções. Tudo bem. Só que ainda continuou muito confuso, né? Ele me perguntou o que era o GCM, porque ele estava confundindo com outra coisa, e eu disse para ele que era o Google Consent Mode, o modo de consentimento do Google. Beleza. Aí ele me explicou mais outras coisas e no final, como eu não estava entendendo ainda, eu perguntei para ele o seguinte, ok, qual a maneira mais fácil para um leigo fazer a implementação de consentimento de cookies que o Clarity vai passar a exigir agora? Perguntei exatamente isso. Ele leu a pergunta, entendeu e me explicou que a melhor maneira para eu fazer, a mais rápida para eu fazer, seria através de um plugin colocado lá no WordPress. E me deu essas opções aqui. Se o seu site usa o WordPress, o mais provável, a solução mais fácil de todas. Você só precisa instalar um plugin de CMP, que é uma das opções que o Clarity diz no e-mail para fazer. E recomendou, por exemplo, esse Cookie Yes, o mais popular e fácil para iniciantes. Muito bem. E foi isso que eu fiz. Eu peguei esse plugin Cookie Yes e instalei lá no meu WordPress.
Nem olhei para as outras opções. Se isso aqui funcionar, para mim tá valendo. Eu quero uma coisa rápida e fácil. Então a gente está dentro do WordPress aqui no nosso domínio preferido, que eu uso para fazer os nossos testes, né? Que é o teste2.maxbusca.com, um domínio brasileiro, mas só para efeito de aula mesmo, tá? Aqui tem alguns plugins instalados, mas não tem o Cookies que eu vou instalar agora. Então o que eu faço? Venho em adicionar plugin, procuro por Cookie Yes. Exatamente desse jeito aqui. É esse primeiro, ó. Tem um Y, tá vendo? Cookie Banner for Cookie Consent. Easy to set up GDPR, CCPA, Compliant, Cookie Notice. Instalar agora. Ativar. Tem vários, tá? Tem vários plugins que fazem isso. Eu segui o que o Gemini falou e simplesmente instalei o Cookies aqui. Não precisa fazer mais nada, ele já faz o resto sozinho. Então, a partir do momento que ele já está instalado, o que eu vou fazer? Vou pegar uma página minha, vou abrir essa página, essa aqui, Memory, que está em outras aulas, que eu já fiz em outras aulas do canal, né? Depois você assiste, porque inclusive tem um vídeo que eu fiz falando como proteger a página dos ratos, depois você assiste lá, que é a página Memory. Então a gente vai vir aqui em ver, para ver como ficou. E acontece isso, ó. Aparece o cookie aqui embaixo, tá vendo? No canto inferior esquerdo, a pessoa pode aceitar tudo, rejeitar tudo ou personalizar, né? Aqui ele está dizendo, aquele texto padrão de pop-up de cookies. Nós valorizamos a sua privacidade. Nós usamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação, servir anúncios ou conteúdo personalizado e analisar o nosso tráfego. Clicando em aceito tudo, você consente, você permite o uso que nós usemos os cookies, né? O uso dos nossos cookies. A pessoa aceitando, clicando em aceitar, o Clarity vai poder gravar essa sessão que a pessoa fizer dentro da minha página, MemoShield, e vai poder me apresentar essa gravação, tá? A princípio, essa é a principal mudança que vai ter se você não instalar esses cookies aqui. Se a pessoa clicar em rejeitar tudo, teoricamente, vai acontecer do Clarity não fazer a gravação e não te apresentar a gravação do que a pessoa fez na sua página. Então a pessoa clicou aqui em aceitar e customizar, eu acredito que ela vai ter alguma coisa que ela pode permitir e alguma coisa que ela pode rejeitar, ok? Como o botão de aceitar tudo ele está até destacado, imagina que a pessoa clicou aqui, aceitar, e o ícone de cookies fica aqui embaixo, ó, Consent Preferences, tá vendo? Preferências de consentimento. E aí a pessoa pode navegar normalmente e, teoricamente, como isso é muito novo, a gente ainda não sabe, o Clarity vai fazer a gravação e apresentar para você, ok? O legal desse plugin, Cookies, é que ele tem algumas coisas aqui nos settings, nas configurações. Quando você clica, ele é de graça, tá? Tem a versão paga, mas a princípio você não tem que pagar nada, né? Para essa atuação aqui muito simples dele, ele é gratuito. Você pode configurar algumas coisas se você quiser, ó. Então tem aqui o dashboard, que ele vai mostrar, né? Vai conectar automaticamente com a sua conta, tá? Você não precisa fazer absolutamente nada. Ele mostra aqui que está ativo, mostra que a regulação, nesse caso é o GDPR, né? Aqui no Brasil a gente usa a lei que rege a nossa navegação, a proteção do usuário, é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Europa, nos Estados Unidos, é o GDPR. Aqui ele está em inglês, né? E a localização, o alvo de localização é o mundo inteiro, tá? Ele vai por geolocalização. Beleza. Aqui no Cookie Banner, ele tá para o mundo inteiro, né? Se eu quiser colocar só para Europa, os países da Europa e Reino Unido, eu teria que pagar, ou selecionar países eu também teria que pagar. Não é o caso, deixa para o mundo inteiro. E aqui ele tem algumas mudanças de legislação também. GDPR, as leis dos Estados Unidos. Aqui eu consigo visualizar o banner, tá vendo como que ele vai ficar? Aqui em Layout, ele me permite mudar
posição, né, do banner, posso deixar ela no canto superior direito, posso deixar no canto inferior direito, e se eu quiser pop-up, eu teria que pagar por isso, aí ele vai me cobrar, mas não é o caso, vou deixar do jeitinho que ele traz por padrão, tá? Depois dá um style support for the banner layout only. Isso aqui eu não vou nem mexer. Bom, enfim, no final das contas, é disso que se trata esse e-mail da Microsoft Clarity, tá? O Clarity, você sabe, ele é de graça e é uma ferramenta sensacional, né? Eu adoro o Clarity, utilizo todos os dias, uso demais nas minhas campanhas do Google Ads para saber o que as pessoas fazem no meu site, como elas navegam pelo site, né? Para saber até onde elas vão, em que botões que elas clicam, que parte do site chama mais a atenção dessas pessoas. Então, assim, é uma coisa muito pequena essa coisa de consentimento de cookies para você abrir mão de uma ferramenta tão boa e que é gratuita, tá? Porque imagina que você está lá no Clarity, navegando, e ele está ajudando na sua operação. Você está lá olhando uma pessoa navegando por 34 minutos e ela clica em várias coisas e sai da página e volta para a página e no final das contas não comprou, filha da mãe. Então vale a pena fazer esse procedimento, tá? Enquanto não aparece uma outra solução, para poder resolver logo essa questão e continuar com o seu Clarity ativo, tá? Uma coisa, você tem que fazer isso para cada domínio que você tenha. Se você tem vários domínios rodando várias campanhas, faça para todos, tá bom? E uma dúvida que as pessoas podem ter: ah, mas eu só rodo pré-sell de cookies. Eu preciso fazer isso? Bom, aí tem algumas questões. Se você só roda pré-sell de cookies, você tem que se perguntar: você precisa do Clarity? Porque se você não precisa do Clarity, ainda mais porque você roda pré-sell de cookies, que é uma pré-sell muito simples, né? Você não tem muito o que ver que a pessoa faça lá dentro. A pessoa vai clicar no botão de cookies lá para fechar e vai sair da sua página, né? A parte de gravação é essa. No entanto, dependendo do que você precisa de informação dentro do Clarity, por exemplo, quando o seu traqueador não pega o Gclead, o Clarity é a maneira mais fácil de você pegar o Gclead. E você precisa do Gclead para subir a conversão e mostrar para o Google que houve uma conversão ali para ele continuar otimizando as suas campanhas. Isso é essencial. Inclusive eu fiz um vídeo falando como pegar o Gclead dentro do Clarity. Vou deixar aqui, ó, depois você assiste, tá? Porque é um vídeo muito curto e ficou muito bom, te ensinando exatamente isso. Muito bem. Se essa não é uma questão para você, se você não precisa do Clarity nesse tipo de situação, então você não precisa instalar esse plugin que eu mostrei aqui, o CookieS, ou qualquer outro, tá? Esse CookieS é só uma sugestão de plugin que eu segui a orientação do Gemini para fazer. Mas tem outros plugins que podem fazer isso, assim como tem outras maneiras de se fazer isso. Eu fui pela mais fácil, tá? Eu fui pela mais fácil, mais rápida e mais prática, porque você não precisa instalar absolutamente nada depois que você instala o plugin. Você não precisa configurar absolutamente nada. Ele já faz todo o resto para você. E como eu rodo ou páginas simples de 2 dobras ou páginas robustas, é muito difícil eu usar uma pré-sell de cookies, eu posso ter um cookie que vai atender essa necessidade que o Clarity impôs para os usuários do Espaço Econômico Europeu, da Suíça e do Reino Unido, e continuar a minha operação normalmente, tá? Porque é mais importante para mim, ainda que vá sacrificar algumas coisas, né? Se o usuário clicar em não, ele rejeita tudo, o Clarity pode não mostrar aquela gravação para mim, e eu vou ficar sem essa informação. Mas tudo bem, é um preço pequeno a se pagar, eu entendo, por todo o resto que o Clarity me proporciona, sabe? Isso seria assim 1% de prejuízo para 99% de lucro, de bônus. Então eu acho que vale a pena, tá? E já que é uma exigência que a Microsoft colocou, a gente tem que cumprir, não tem jeito, você vai lá e coloca. Se aparecer uma outra solução que atenda melhor do que essa, e eu ficar sabendo, eu trago aqui no canal para vocês, tá? Agora que você aprendeu a como resolver essa questão do Clarity, do consentimento dos cookies, desse vídeo sensacional, que você vai deixar o like para mim agradecendo,
porque foi de graça e você resolveu o seu problema, tirou isso da sua cabeça, tirou isso da sua frente, você vai ficar com esse outro vídeo aqui falando sobre como criar um site link perfeito para suas campanhas do Google Ads, tá? Esse vídeo ficou muito bom, eu recebi muito feedback positivo de pessoas que nunca tinham ouvido falar de como fazia isso, né? Sempre faziam de uma forma muito amadora, muito pouco profissional. E isso abriu a cabeça de muita gente que entendeu como fazer site links profissionais da forma correta e como usar esse recurso sensacional do Elementor, que é o ID CSS, tá bom? Assiste lá, obrigado pela audiência, um abraço e tchau!